Oi, oi, galera da Bfly, tudo jóia com vocês? Aqui Bruna Osten e esse vídeo é de 17 a 21 de novembro de 2025. E a dica de saúde dessa semana é em relação à alimentação, em relação ao cuidado com o nosso intestino. E eu vou dar aqui duas orientações importantes para que a gente cuide da nossa alimentação, para que a gente tenha um bom resultado lá no nosso intestino. Lembrando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então é importante que a gente cuide bem dele, né? Então a primeira orientação é: faça pelo menos 12 horas de jejum, sendo que é a sua última refeição 2 a 3 horas antes de você ir para a cama. Então, você janta por volta das 7, 7h30, 8 horas, para que você deite 9h30, 10, 10h30 e faça de novo uma próxima refeição só pela manhã por volta das 7h30, 8 horas da manhã. Pessoal, eu sei que essa rotina não encaixa com facilidade para muita gente, mas olhe para sua rotina hoje e veja se você consegue melhorar ela um pouquinho em relação a esse tempo de jejum. É bem importante ter esse descanso na sua digestão, para o seu corpo funcionar bem. Tá? Então, com isso, a gente para de atrapalhar o nosso intestino a funcionar, beleza? E também em relação à alimentação agora durante o dia, né? Porque aí é pra gente ficar no jejum à noite. Mas durante o dia é importante que a gente tenha refeições bem definidas. Seja 3, seja 4 ou sejam até 5 refeições, mas que sejam bem definidas, ou seja, que a gente não fique beliscando. Então, café da manhã, almoço, um lanche à tarde e um jantar, por exemplo, se isso encaixar para você, e aí sem ficar beliscando entre essas refeições. Beleza? Então são duas orientações para ter mais saúde, para um cuidado com o intestino, um cuidado aí com a nossa vida como um todo, né? Que vem de muita produção de neurotransmissores e hormônios lá direto do nosso intestino para que a gente possa se sentir bem. Beleza? Então agora, bora lá para nossa aula. Então vamos lá? A gente vai começar girando o braço um só para trás. Faz um círculo bem grandão. Aqui de frente, para dar para enxergar direitinho. E o mesmo braço agora a gente gira no sentido contrário, então para frente, girando para trás, agora para frente. Agora a gente troca de braço, outro braço gira lá para trás. E gira para frente. Aí, braços lá na frente, a gente gira o tronco de um lado para o outro. 1 e 1. Suave, movimentando bem a coluna. Já viram, gente, um dado falando que a pesquisa, né? Que 80% dos brasileiros vão sentir dor na coluna em alguma fase da vida? Esses movimentos que a gente faz aqui conseguem evitar as dores, os desconfortos. Parou. Agora a gente vai subir o joelho lá na diagonal. Então é importante a gente sempre movimentar em todas as direções. Né? Então a nossa coluna ela faz a flexão, que é o movimento para frente, a extensão, que é aquele arco para trás, inclina para os lados e roda. Então esses movimentos são importantes que a gente faça aí diariamente. A gente vai juntar os dois movimentos que a gente fez agora, um pouquinho de coordenação. Então vamos lá? Então a gente vai girar o tronco para o lado e a perna vai para o outro lado. Então, vou fazer devagar aí para quem... Eu sei que tem gente que é mais, né? Opa, vai lá e já começa, né? Tem gente que tem mais dificuldade. Então, ó, a gente gira o tronco pro lado direito. A perna direita levanta. Tá? E aí, pro outro lado. Vou pro lado esquerdo, a perna esquerda levanta. E aí, a gente só continua nesse ritmo. Para quem consegue, muito que bem. Ótimo, sensacional. Para quem não consegue, vai devagarzinho. Opa, pro lado direito, sobe a perna direita. Pro lado esquerdo, sobe a perna esquerda. E aí a gente vai ganhando essas conexões, essas ativações musculares nessa combinação, tá? É melhor parar e pensar e fazer devagarzinho do que ficar fazendo errado, tá? Não tem nenhum problema, por exemplo, eu vou fazer ao contrário aqui, vou me machucar. Não, não vai machucar. Mas pra gente conseguir trabalhar essa coordenação, tá? Um dos nossos objetivos aqui. Parou lá.
Vamos trabalhar um pouquinho a panturrilha? Subimos e ficamos na ponta do pé. Então sobe os 2 calcanhares e fica como se fosse fácil. E fica lá. Então, além de estar com essa panturrilha ativa, né, então trabalhando essa musculatura, a gente também trabalha equilíbrio. Se precisar segurar, segura, senão fica lá. A gente já vai descer, tá? Desceu. E agora a gente vai alternando, fazendo aquele movimento da caminhada. Sobe, desce um, sobe os 2 e desce o outro. Sobe os 2, igual a gente fez antes, e desce um. Sobe os 2 e desce o outro. Sempre que um desce, o outro joelho dobra. Já trabalhamos coxa junto, tornozelo. E a nossa postura que fica sempre aberta aqui, ó, a gente não fica curvado. Então essa força do abdômen para manter uma boa postura. E para encerrar essa parte aqui agora, a gente sobe os 2 calcanhares de novo e fica lá de novo. Ó que beleza! Ajudar aí na nossa circulação, o retorno do sangue lá para o coração. E desce. Chuta lá na frente. E agora a gente vai lá para o chão. Os pés um do lado do outro. Vai descendo, olhando para baixo. Solta o peso do corpo. E fica lá. Pode fazer uns balancinhos assim, dos braços para frente e para trás. Ou pode só ficar parado. Sente alongar atrás do corpo. Então, sente alongar glúteo, panturrilha, atrás do joelho, coluna, às vezes pescoço, cabeça. Vai depender aí de cada um. Dobra um pouquinho os joelhos e levanta. Agora, vocês vão apoiar as mãos de vocês lá na cadeira ou na mesa. Tá? Então, aqui minha cadeira, minha mesa imaginária. E quadril lá para trás. Apoia a mão e solta bem o peito lá para baixo. Aqui, gente, a intenção é que a coluna fique na horizontal e não assim arredondada, tá? Que ela fique retinha. Então a gente empurra o quadril lá para trás e o topo da cabeça para frente, para conseguir essa posição mais retinha, com a ajuda do apoio das mãos. Sem o apoio, igual eu tô fazendo, exige mais força, tá? Podem tentar também aí, se vocês quiserem, podem tentar e podem conseguir, tá? Só exige um pouco mais de força e um pouco mais de coordenação. Voltou. Aí, giramos os ombros para trás. A gente vai trabalhar um pouquinho desse alongamento aqui do ombro e daí um pouquinho do alongamento da perna. Aí, agora a gente vai puxar o braço lá na frente para sentir alongar aqui em cima do ombro. Então esse aqui é um alongamento bem básico, né? Que a gente vê muita gente fazendo, tudo. E ele funciona muito bem, porque ele é dessa musculatura superficial, ou seja, essa que está mais para a parte de fora do corpo, não lá perto do osso, né? Que está bem distante do osso, tá? E quando ela está mais perto da pele aqui, né? E quando ela está tensionada, ela dá uma prendida aqui no pescoço, braço, então ela precisa estar alongada. É básico e funciona, é importante. Trocamos o lado. Então a mão, ela vem em direção ao ombro oposto, tá? Voltou. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho do tríceps. Quando ele está encurtado, também incomoda essa parte superior. A gente vai deixar o braço estendido lá em cima, vai dobrar o cotovelo, trazendo a mão lá no meio, ó, das costas. E vai esticar lá em cima. Dobrar e esticar. Se a mão não chegar lá, se o braço não ficar para cima, ficar para o lado, ficar para frente, tudo bem. Deixa o braço esticado, dobra o cotovelo e estica o cotovelo. Dobra o cotovelo, estica o cotovelo. Estica tudo que pode. Mais uma só. Desce o braço. E o outro. Braço esticado. Dobra o cotovelo.
e cotovelo. Importante, tá, gente, que esse braço consiga subir e que a mão consiga chegar lá nas costas. Se você não consegue, já é um indicativo de que essa mobilidade, esse alongamento do ombro precisa ser trabalhado. Mais duas. Uma e duas. E desceu. Agora a gente vai colocar um pé lá na frente e deixar um pé lá atrás. O quadril, então quando eu falo quadril, a gente pensa nesses dois lacinhos aqui, tá? Então o quadril ele fica virado para frente. Ele não pode virar para o lado. Então aqui ele não pode virar para o lado. Ele tem que ficar para frente, tá? E a gente dobra o joelho da frente e volta. O joelho de trás, força para deixar bem esticado. Calcanhar de trás no chão e joelho de trás esticado. E vira para frente. E vira para o outro lado. Então as pernas estavam lá afastadas, não precisa mudar. Calcanhar de trás no chão. Dobra o joelho da frente e volta. Dobra e volta. Quadril para frente, peito aberto. Mais duas. E voltou. Agora a gente vai segurar o pé lá atrás. De preferência, tá, gente, que seja a mão esquerda segurando o pé esquerdo, tá? E depois o pé direito segurando o pé direito. A gente vai segurar. Então, para pegar lá meu pé, eu segurei na parede para me ajudar a equilibrar. Agora eu soltei, tá? Se vocês perceberem aqui, o meu quadril, meu bumbum foi para trás e o peito veio para frente, fazendo essa curva aqui da coluna. A gente vai tentar reduzir essa curva. Então, o peito volta para trás com a força do abdômen. E a gente dá uma ajustada aqui nessa posição. Tá? Então, ao invés de ficar assim, a gente traz para trás. Né? Então, ó, peito, abdômen e o glúteo que vai para frente. Nessa posição, a gente sente alongar mais a coxa. E aí, se puder, leva o joelho um pouquinho para trás. Não precisa apertar o pé no bumbum, tá? Inclusive, se puder até afastar um pouquinho melhor, a gente vai sentir alongar bem. Esse alongamento da coxa é um alongamento que a gente deveria fazer com uma frequência bem grande, tipo, todo dia, tá? Então, se nessa posição você está sentindo alongar bastante, todo dia. Se você fica sentado bastante, todo dia. 30 segundinhos, 1 minuto, às vezes a gente sabe, né? Tá ali sentado, a gente consegue. Tá num telefonema, alguma coisa, levanta, alonga e senta de novo, tá? Troca a perna. Porque na posição que a gente fica sentado, esse músculo ele fica encurtado. Né? Então, como a gente fica bastante tempo sentado, ele vai encurtando. E aí ele está relacionado com a lombar, com o quadril e com o joelho. Então, uma musculatura encurtada vai prejudicar. Essa musculatura encurtada vai prejudicar o joelho, o quadril e a lombar. Desceu a perna, chuta lá na frente. E, pra gente fechar, a gente vai fazer as nossas respirações. Então, abrimos os braços bem alongados, inspira profundo, enche os pulmões, olha para as mãos lá no teto e solta o ar olhando para baixo, acompanhando as mãos. Inspira, sobe e solta o ar e desce. E a última, inspirou e desceu. Isso aí, galera. Valeu, muito obrigada.